Sejam bem-vindas ao nosso devocional de hoje, dia 44 do Devocional Mulheres Enraizadas. A gente está na semana 7, Mulheres com Raízes Profundas. Vamos estudar hoje o capítulo Um Novo Nome. Deus falará comigo e com você. Você crê nisso? Eu creio. Todos os dias, né? A cada encontro, Deus vem falando de forma profunda e levando a gente a- para o mais profundo na presença dele, né? Enraizando, fazendo com que nossas raízes alcancem níveis mais profundos, buscando nutriente e água limpa. Então, que a gente possa, nesse momento agora, orar, entregar esse tempo ao Senhor, esse momento de devocional ao Senhor. Então, feche os seus olhos, para que a gente possa trazer a nossa consciência, trazer os nossos pensamentos somente aqui e agora. A Ti rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, porque as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, obrigada pela Tua presença em nós. Obrigada, Pai, pelo renovo a cada dia, porque o Senhor tem cuidado especialmente de cada uma de nós. O Senhor tem feito com que as nossas raízes busquem cada dia um novo alimento, águas profundas, águas que matam a nossa sede, o pão que alimenta e sacia a nossa fome. Obrigada, Pai, porque a cada novo devocional, a cada novo dia que a gente se direciona, vira em busca da tua palavra, o Senhor traz renovo aos nossos corações. O Senhor traz uma palavra que direciona os nossos pensamentos, conduzindo, Pai, os nossos comportamentos, para que a gente possa viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor aqui na terra. Obrigada, Pai, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra transforma a nossa vida. E hoje nós colocamos, Pai, a nossa mente, o nosso coração, cativos ao teu trono, para que possamos receber um novo direcionamento sobre a nossa vida, sobre a nossa maneira de viver, que nós possamos trocar a lente dos nossos olhos e ressignificar, dar novos significados a tudo aquilo que vivemos, a tudo aquilo que passamos, a todos as nossas crenças que têm conduzido a nossa vida. Molda, Senhor, o nosso caráter conforme o teu caráter, que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, parecidas com o Senhor, filhas que andam segundo a direção do teu Pai. Obrigada, Pai, pelo direcionamento que virá a partir desse devocional. Obrigada pela tua palavra, obrigada, Pai, por esse encontro. Obrigada, Pai, porque amanhecemos, acordamos em um novo dia. Hoje é uma nova segunda-feira, hoje inicia uma nova semana. Declaramos, Pai, bênção sem medida sobre cada lar aqui representado. Bênção sem medida, proteção, Pai. Proteção, livramento, cura, abundância, prosperidade, onde portas se fecharam, Pai, o Senhor possa abrir janelas, novas portas, novas bênçãos sobre a vida de cada uma dessas mulheres, cada lar aqui representado. Guarda tudo aquilo que nós chamamos de nosso, Pai, debaixo da cobertura do teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Leitura, então, do capítulo de hoje, um novo nome. O texto bíblico, o texto bíblico de hoje é Gênesis 32, 28. Deixa eu colocar aqui no chat, caso vocês falem. Neste processo, deixa eu ler a passagem, né? Gênesis 32, 28 diz assim: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel,
porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Neste processo de descoberta e restauração da identidade, precisamos entender que muitas vezes o Senhor mudará o nosso nome. Nomes têm muita importância para Deus. Quando engravidei da minha primeira filha, eu não sabia que seria uma menina. Ao receber o exame clínico, constatei alegremente: estou grávida. Na, na volta do consultório, fui andando pela rua e pensando: meu Deus, já está aqui dentro. E o Senhor me falou: é uma menina, e o nome dela será Vitória. Sempre que você proferir esse nome, o inferno vai estremecer, porque dei uma vitória a vocês. Embora fosse apenas um embrião, já havia sido escolhida por Deus e ele havia dado o nome a ela. Por meio da adoção divina, eu e você também recebemos um novo nome que está ligado à nossa identidade. Ou seja, o nosso nome está ligado à nossa identidade. Um deles é filha amada. O apóstolo Paulo escreveu: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, somos filhos de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Marca isso na sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia. O texto bíblico, se você não tiver, anota para você marcar depois. Romanos 8, 15, 17, tá? Romanos 8, 15, 17. Nós recebemos, né, o Espírito de Deus, que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai, Paizinho, tá? Por outro lado, nos tempos bíblicos, era comum as pessoas terem seus nomes literalmente mudados por Deus, como anúncio de uma transformação significativa em suas vidas. Isso aconteceu com Jacó. O nome Jacó significa enganador. Bem conveniente, se você conhece sua história. Contudo, a Bíblia relata que, ao ser tocado por Deus, ele passou a se chamar Israel, príncipe de Deus. Porém, não à toa, as Escrituras nos garantem que a mudança de nome só ocorreu depois que o anjo tocou a coxa de Jacó e o deixou manco para o resto da vida. Gênesis 32, 24, 28. Um toque dramático, significativo e definitivo na cura desse homem. Todas conhecem a história de Jacó? Jacó? Não? Vanessa, você pode contar a história de Jacó? Tá, tá mudo. Eu Se, não vou saber contar direitinho, não. É melhor você pedir outra pessoa. vamos ver se a Ana Amélia pode É, nos preciso ajudar. lembrar, mas eu sei, mas não lembro totalmente. A Ana deve saber melhor. Ana tá aí? Eu gosto quando vocês participam. Coisas assim rápidas, gente, só para o povo entender por que que ele era enganador, né? E o que Deus fez. Uhum.
Estava meio perdida para tirar o som. Estou Legal. preparando o café do André agora. Bom dia, meninas. A história de Jacó é uma história que vem de enganação desde quando ele estava no ventre da mãe, desde de quando ele era jovem, né? E depois ele foi enganado também. É uma história de superação, porque Jesus vem da raiz, né, de Jacó. Quando ele era novo, ele queria receber a bênção do pai. E aí ele enganou o pai usando uma capa de pelo com a ajuda da mãe. Então ele recebeu a primogenitude, a bênção da primogenitude do irmão. Ele enganou o pai para receber. E aí isso deu aquela confusão danada na família, ele foi embora para outro lugar, o irmão queria matar ele, aquela coisa, aquela loucura toda. Depois de muito tempo, quando ele foi se casar, ele ele foi enganado. Ele queria casar com Raquel, só que aí o sogro dele entregou a irmã mais velha, Lia. Então, assim, ele enganou e depois ele foi enganado. E todo esse processo, ele teve filhos com Lia, depois teve filhos com Raquel, Raquel morreu no parto. É uma história muito bonita, vale a pena seguir ali em Êxodo, um pouco antes, né, em Gênesis, seguir e conhecer. Mas a história de Jacó é essa: ele enganou quando ele era jovem o irmão para receber a bênção da Primogenitura. primogenitude, tá bom? É. A Ana começou falando, né, que assim, ó, desde o ventre, porque Rebeca, quando engravidou, Rebeca também era estéril, e aí recebeu a promessa de engravidar, e quando ela estava grávida, havia uma briga no ventre da Raquel, mãe de Jacó e de Esaú, né, esposa de Isaac, esposa de Isaac, tá? Isaac era filho de Abraão, então, ó, Abraão, Isaac e Jacó. A bênção, lembra? Abraão, pai de multidões, pai de muitas nações, né? Essa foi a promessa de Abraão. Abraão então teve Isaac. Isaac se casou com Rebeca. Rebeca então também estéril. Aí Deus libera uma promessa, porque Abraão seria pai de multidões. Abraão tinha Isaac. Isaac casa com Rebeca. Rebeca também estéril. Uai, que promessa é Rebeca tinha 91 anos quando teve Isaac. Olha essa? só, uma promessa mesmo. É, então, quando Rebeca engravida, engravida de gêmeos. Só que os dois começam a brigar dentro do ventre. Ela passava muito mal. Ela sentia uma briga dentro do ventre. E aí, o Senhor fala, porque ela chega a orar e fala assim: Senhor, tira eles de mim, porque eles estão me matando. Eu não estou suportando. Olha a luta que ela vivia, o tanto que essa mulher passava mal. E Deus vira e fala assim: há duas nações no teu ventre. Há duas nações no teu ventre. Não há dois filhos, há duas nações no seu ventre. Então, gente, nós somos muito responsáveis pelos filhos que geramos, porque de nós não vem apenas filhos, mas nações, né? Então, Esaú e Jacó no ventre de Rebeca. No nascimento, e existe uma passagem bíblica, eu não sei se é antes do nascimento ou depois. Agora, eu não vou recordar a ordem cronológica dos fatos, mas assim, há uma palavra que diz que o menor governaria sobre o maior. O menor governaria sobre o maior, da descendência de Isaac, né? Dos dois filhos. E aí, o que que acontece? No nascimento, Jacó, que foi o segundo, ele briga para nascer primeiro. Até no nascimento. Pura. Ele segura o pezinho de Esaú, que sai primeiro. Ele segura, assim, né? Até há essa menção na passagem bíblica. E aí, o primeiro filho é o grande, é Esaú, grande, forte, todo peludo, e Jacó é o franzininho,
é o magrinho, é o pequenininho. Um cresceu demais, o outro cresceu de menos. E aí ele se torna o frágilzinho, o outro é o grandão, que o pai, né, Isaac, então, fica mais tendencioso ao filho Esaú, que se torna o guerreiro. E aí a promessa, né, a palavra profética de que o menor governaria sobre o maior. A mãe fica protegendo Jacó e o pai protege Esaú. Nessa história toda, a Esaú, né? Aí depois é importante vocês lerem, conhecer também a personalidade, a característica de Esaú e a característica de Jacó. Nesse tempo, então, é o que acontece do pai está prestes a morrer, está passando mal, né? Jacó, apoiado pela mãe, engana o pai e toma a primogenitura. Primogenitura naquela época, gente, era algo muito importante. Eu creio que isso continua sendo importante na cultura, né, oriental, a cultura deles, porque todo o poder, toda a riqueza era transferida para o primeiro filho, o filho que veio primeiro, da primogenitura. Toda a riqueza, toda a abundância, toda a autoridade sobre tudo aquilo que era do pai era transferido para o primeiro filho. E aí todo o governo ia para ele. Então, Jacó rouba o direito da primogenitura. Então, por isso ele é enganador, né? E aí Deus encontra ele no meio do caminho, né? Através de um anjo. E depois de tudo que ele passou, lembra que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? Ele plantou enganação quando ele foi buscar a amada dele, né? Quando ele se apaixona por Raquel. Raquel era a segunda filha, não era a primeira. E na cultura, você só pode casar a segunda filha depois que a primeira está casada. Então, Lia era a filha mais velha. Ele pagou um preço pela vida de Raquel, 7 anos trabalhando de graça para o tio dele, ou seja, ele ia se casar com a prima, na, isso era normal na época, casar entre a família, para permanecer com a mesma bênção, no mesmo jugo. Então, ele trabalha 7 anos para o tio dele para casar com a Raquel. Só que a Lia não havia sido ainda esposada, né? Então, na noite de núpcias, ele descobre que ele não casa com a Raquel, casa com a Lia. Aí ele trabalha mais 7 anos pela vida de Raquel. E aí acontecem muitas outras enganações, que ele é roubado também pelo tio, em questões de ovelhas, gados, né? Pode falar. E, meninas, a história sai, pega em Abraão e vai seguindo. Depois de Jacó, quem vem? Vem José. Então, Hum, os filhos de, de, de Raquel é Benjamim e José. Então, vem aquela história linda do Egito, que ele vai, que ele tem um sonho. Acompanha, é muito gostoso. É lindo, vale a pena, né? E a gente é descendência, né? Jesus descendência. É raiz, né? Ana, lembrei da pregação que o papai fez no seu casamento, Ana, agora. Nossa, meu Deus, é lindo, gente. Estudei essa genealogia de Abraão, Isaac e Jacó, né? E vai chegar lá em José, e Benjamim. Então, é lindo. E voltando aqui para a leitura, né? O nome Jacó significa, então, enganador. A Luana também já tinha colocado aqui para nós, né, Luana? Bem conveniente se você conhece essa história. Aí há um encontro com Deus. Quando que há esse encontro com Deus? Vale a pena aqui a gente abrir um parênteses. Quando Jacó se arrepende e ele decide, né? Porque ele engana o pai, ele engana a família e foge. Esaú quer matar ele. O pai está revoltado com ele, né? E aí há aquela quebra de relacionamento, entrou o pecado ali, houve uma divisão na família. Ele passa todos esses anos longe da família, até que há um momento que ele começa a pensar: eu preciso voltar para minha família e pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz. Eu preciso restaurar a minha vida, voltando para o ponto inicial. E aí, quando há essa consciência, esse despertamento de que ele precisa restaurar,
no caminho de volta, para ele restaurar a vida dele, pedir perdão e tudo mais, confessar tudo aquilo que ele fez, ao encontro dele com o anjo do Senhor. E aí o nome dele é restaurado. Então é sempre quando a gente faz esse caminho de volta na nossa vida, né? Quando a gente entende o quanto nós erramos, fazendo esse caminho de volta, é o caminho da dor. É que o nosso nome é transformado, que a nossa vida é transformada, que há um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. E é nesse momento que Jacó encontra com o anjo, e o anjo toca na coxa de Jacó, deixando ele manco para o resto da vida. Tá? Assim como o seu nome já não era mais o mesmo, seu caminhar também não. Ele andava de modo diferente. É isso que o toque de Jesus faz em mim e em você. Muda a nossa caminhada. Passamos a tratar as pessoas à nossa volta de uma maneira nova e, com o tempo, adquirimos um caráter aprovado por Deus. Assumimos um andar que sinaliza: sim, ele mudou não só o meu nome, mas a minha forma de me mover através de suas palavras. A fim de restaurar a nossa identidade e mudar o nosso nome, Deus sempre precisará nos tocar para arrancar o orgulho, a ira, o vitimismo ou qualquer outra obra carnal que esteja embaçando a nossa visão com relação a quem somos ou atrapalhando o propósito dele para nós. Eu vou ler de novo, gente, esse parágrafo. A fim de restaurar a nossa identidade e mudar o nosso nome, Deus sempre precisará nos tocar para arrancar o orgulho. Repete: orgulho, ira, vitimismo ou qualquer outra obra carnal que esteja embaçando a nossa visão com relação a quem somos ou atrapalhando o propósito dele para nós. Eu não sei o que define a sua identidade, o que você ouviu dos seus pais, sobre quem você era, quais foram as definições, as características, o que disseram ao teu respeito. Quais os decretos, as declarações que foram ditas a teu respeito e que impregnou na tua identidade, que você acreditou. Ou até mesmo você que repete o tempo inteiro: eu não sou isso, ou eu sou procrastinadora, eu me saboto. Gente, isso vai impregnando na nossa identidade. Toda afirmação que você declara sobre si mesmo impregna, torna-se a sua própria referência de quem você é. Mas ao encontrar com Cristo, ao encontrar com Deus, ao encontrar com essa palavra que é viva, é eficaz e que ela é capaz de transformar qualquer coisa, porque ela penetra no mais profundo da nossa alma, nós somos transformados. O orgulho tem que se sujeitar e ir embora. A ira tem que se submeter à palavra de Deus, ao toque de Cristo na nossa vida. E a gente passa a não andar mais por aquilo que a gente ouvia, sabe? A identidade carnal, pequena, suja, e passa a andar governada pela presença de Deus que habita em nós. A gente começa a confessar Romanos 8,15, que a gente acabou de ler no texto aqui acima, porque o Espírito de Deus, ele agora habita em mim, e ele testifica que eu sou filha. Se eu sou filha de um Deus que é vivo, soberano, como que eu vou andar segundo a minha carne, mas eu devo andar segundo o meu espírito, o Espírito de Deus que habita em mim. Eu começo a ressignificar, a mudar. A minha visão começa a ser limpa, a ser transformada. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quais são os meus padrões? Né? O meu nome, a minha identidade aponta para o meu propósito.
A minha identidade aponta para o meu alvo, para o meu futuro. Se eu repito diariamente, nossa, eu sou procrastinadora, eu estou determinando uma identidade de procrastinadora. E aí eu vou andar segundo essa realidade, essa verdade que eu fico repetindo o tempo inteiro. E aí essa verdade não faz com que eu prospere, porque eu procrastino. Não faz eu viver coisas novas, não faz eu buscar algo novo na minha vida. Porque a minha identidade, eu repito, né, diariamente, procrastinadora, preguiçosa. O que que você fala? O que que você repete sobre você? Está definindo sua identidade. Então, né, esse processo de restaurar raízes, gente, é se conectar diariamente e assumir essa posição que Deus liberou sobre você. Filha, filha, um filho faz aquilo que vê o pai fazendo. Não é isso? Seus filhos fazem aquilo que vê vocês fazendo. Se preocupe com o que você faz, porque é isso que está definindo o caráter do seu filho. Agora, o que você tem visto Deus fazer na sua vida? O que você tem buscado ver Deus fazendo? Ele fez, assim, ó, milagres e maravilhas na palavra de Deus. Você tem visto isso através da palavra do Senhor? Você tem andado com pessoas que proclamam a palavra? Você tem visto e ouvido sobre novos milagres? Você é capaz de enxergar os milagres que o Senhor faz na tua vida diariamente? Porque nada tem faltado à tua mesa. Você tem sido grata ao Senhor? Você tem visto a obra de Deus na sua vida todos os dias, porque todos os dias é um milagre? Porque quando você vê o seu pai fazendo, você anda segundo aquilo que o seu pai faz. O seu pai libera palavras de bênção para você todos os dias. Se você é filho, você vai liberar palavras de bênção sobre a sua casa todos os dias. Porque você vê o seu pai liberando sobre você. Então você vai liberar sobre a vida dos outros e sobre a sua própria vida. É, esse fim de semana eu senti muita dor na minha lombar, né? Eu tenho dor no ciático. Nossa, uma dor que eu não dormi de sábado para domingo, essa noite foi um pouco melhor. Aí eu lembro que de madrugada eu acordava e ficava assim, meu Deus, que dor, que dor, que dor, que dor, na hora, de madrugada. Eu não conseguia virar o corpo, eu só fiquei em uma posição, porque na outra era insuportável. E aí eu ficava na dor, né? Toda hora, nossa, que dor, não tô aguentando essa dor, que dor insuportável. Aí de madrugada o Espírito Santo soprou assim, ó, eu senti o sopro, gente, no meu ouvido. Você é curada. Para de falar da dor e libera a cura. Olha, na hora eu me arrepiei todinha, eu falei assim, essa dor não me pertence. Essa dor não faz parte do meu corpo. Eu libero a cura. O sangue de Jesus está sobre mim. E eu fui ministrando, ministrando, ministrando. Eu botava a mão e declarava a cura. Foi a partir desse momento que eu dormi. Eu falei, ai, Senhor, obrigado por me lembrar, porque é tão fácil a gente seguir pelo caminho da dor, lembrar apenas de coisas que nos faz mal e repetir, e falar o tempo inteiro do problema e não do Deus que resolve todos os problemas. A gente foca, sabe, só nas coisas ruins o tempo inteiro, gente. E é assim, nas coisas mais simples do dia a dia. E Deus quer que a gente manifeste o poder dele nas coisas mais simples. A gente fica buscando grandes milagres, mas é nas coisas simples. A nossa identidade precisa ser revelada nas coisas simples do dia a dia. É fácil ser Jacó, é fácil. Uma pessoa dominada pela carne, difícil é nos abrigarmos à transformação. Ops, volta. É fácil ser Jacó, uma pessoa dominada pela carne. E aí, uma pessoa dominada pela carne, volta lá em Gálatas 5, que fala das obras da carne.
Obras da carne, né? Lascívia, prostituição. Aí tem que pegar lá agora que eu não tô com a minha Bíblia está lá no quarto. Obras da carne, dissensões, facções, feitiçaria, glutonaria. É fácil a gente ir por esse caminho. Agora, difícil é nos abrirmos à transformação divina. Recebermos um novo nome, andarmos de acordo com a nossa nova identidade celestial. Filha, filho, faz aquilo que vê o pai fazendo. Tudo que colocamos mais importante do que colocar Deus. Geralmente, né, a gente tem essa tendência. Vai pelo fluxo, vai pelo natural. Se você for olhar, é uma luta mesmo interna, né? Enquanto a gente não firma a nossa identidade, a gente vai pela carne, pelo carnal, pelo carnal. Por isso que, se eu reclamo muito, eu sou carnal, ainda sou criança e preciso crescer. Só finalizar aqui a leitura aí já para você. Falta só 3 linhas aqui. Então, recebermos um novo nome e andarmos de acordo com a nossa nova identidade celestial. Para isso, teremos de dar permissão ao Senhor para nos tocar. A gente precisa permitir ao Senhor para nos tocar. Todos os dias, Deus nos chama para crescermos mais por dentro do que por fora. Deus não está preocupado com a sua aparência. Aquilo que o mundo aplaude, muito provavelmente não é aquilo que Deus está aplaudindo sobre a sua vida. Deus está olhando dentro, Deus está olhando o coração, Deus está olhando a intenção. Deus está olhando quanto a sua raiz está presa nele. Esse é o convite de hoje, que você seja transformado no teu nome, na tua identidade, para que a maneira como você viva seja completamente diferente, completamente diferente. Permita que o Senhor toque você, toque dentro de você. Pode falar, Ingrid. Eu quero dizer uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente ora, e não vê resultado também, né? E aí, não só a questão é de achar que está buscando, mas muitas vezes, eu vou dizer o que aconteceu cedo, e que foi os que me usou, e eu sinto fortemente o que eu quero dizer hoje. Meu marido, por exemplo, Deus me acordou para falar algo para ele. Só que eu precisava que ele também saísse do casulo, porque ele é mais na dele. Porque a gente também não pode falar sem a pessoa dar abertura para isso. E aí eu falei assim, na hora do almoço, depois do almoço, olha que situação. Ele chegou para mim, eu falando assim, Zé Luiz, eu tenho que te contar, falar uma coisa, mas eu queria saber de você umas questões. Olhando. E ele falou, sei mais o que eu faço. Só se eu tenho que orar para o diabo. Olha. Aí eu falei assim, como assim? Você não acha que você está exagerando demais falando assim? Eu não vejo resposta. Aí eu falei assim, então vamos fazer uma avaliação aqui. É isso que eu preciso falar com você. Sabe o que está acontecendo? Você já percebeu que desde tal época sempre está repetindo coisas na sua vida e você não conseguiu enxergar o motivo e você continua nas suas orações, você continua dizendo para mim a mesma coisa, né? Que busca, busca, busca. Mas você não conseguiu ver o principal. Você precisa olhar para dentro. Como assim, olhar para dentro? Homens, né? Buscar o que que Deus quer te mostrar com isso. Por quê? Porque senão você não vai conseguir se aprofundar em Deus, no que Ele quer te falar. Ele está te mostrando sinais. Está repetindo, repetindo, repetindo. Ele, olha o quê? Aí eu falei assim, gente, vamos conversar então.
no momento que você coloca mais importância em coisas que não são de Deus e nem para Deus, você está dando legalidade ao mal entrar na sua vida. Esse é o primeiro. O que que eu dou legalidade? Eu falei assim, o que que adianta? Agora vamos ser aqui realistas, vamos ser maduros. O que que adianta eu falar que eu busco Deus? O que que adianta eu fazer oração? Se eu dou abertura o dia inteiro para coisas ruins na minha vida, o que que eu dou? Eu falei assim, Analisa, você vai me responder. Aí ele foi e falou, olhou para mim, não tem aquela resposta de olhar, que a pessoa sabe, mas ela não quer admitir. Aí eu falei assim, eu só vou te trazer a consciência que Deus me mandou te falar. Agora você pega essa informação e é você com ele, não sou eu que vou te mudar. É você pedir a Deus para tratar a sua raiz dessa situação. Aí o que que é o que eu vejo claramente? Isso que você falou, minha irmã, por exemplo, jogos. Eu não sei como que está na Bíblia o pecado de ficar dessas coisas de jogos, tem um nome certo que envolve jogos também. Aí eu falei assim, você fica, quando você está livre do seu trabalho, se deixar o dia inteiro nos seus jogos. E isso, não estou falando por mim e nem pela sua filha. Além de você deixar de dar a importância devida de família, tempo de qualidade em família, você está fazendo o pior dos pecados. Pior dos pecados? Eu falei, sim, porque você está preenchendo todo o seu tempo e não está desenvolvendo primeiro a sua intimidade com Deus. Você não faz. Ah, e por que que você, aos poucos, vai substituindo? Olha, em vez de eu ficar X horas no jogo, eu vou buscar entendimento na palavra. Ah, mas eu não acredito em Bíblia, porque Bíblia foi feita pelo homem. Aí eu falo, ouça um louvor, vai pegando coisas, né, que podem te fazer a retornar para Deus de novo. Não adianta. O que eu quero dizer com isso para todas, que é outra intimidade minha que eu estou expondo. Eu não gosto de expor minha vida pessoal, mas eu preciso dizer porque às vezes alguém está passando por isso, que é casado. O homem, infelizmente, nós temos aquela sabedoria que Deus nos deu, porque a gente é mãe, a gente não gera vida. É uma conexão diferente com a espiritualidade. A sensibilidade que a mulher tem. Eu vou dizer que o homem tem? Pode ter um homem que tenha isso que nós temos, as mulheres têm essa facilidade. Mas como mulher auxiliadora, né? Companheira e tudo, a mulher sábia edifica a sua casa. Depois de 10 anos, eu tive que conseguir falar isso com ele, porque era uma briga eterna. Ele nunca quis me ouvir. Só que Deus me usou para usar isso de forma mais fácil, de forma mais sábia para ele. Se ele vai mudar, não sei, porque isso é um tratamento. É igual quando a gente vai no médico. Estar com Deus é você todos os dias, né? Trabalhar isso aos poucos, de alguma forma. Mas é um tratamento. Existe tratamento para doença e existem as Uhum. doenças de Uhum. vícios, né? Para Uhum. mim, tudo é refúgio. Ele está lá porque ele quer sair da realidade. Só que a realidade é muito melhor do que viver no jogo, né? Quando a gente sabe viver. Exatamente. Então, assim, o que que eu estou dando o meu testemunho também disso? Eu falei com ele, soltei meu coração, falei tudo que Deus me sentiu no meu coração para falar. Fiz a minha parte como mulher, né? Porque eu também não posso me calar, né? A gente não Não, pode se calar. Ver o homem, posicionamento é seu isso. esposo, não é? O seu esposo se afundar e ele não sair daquilo. A última frase que eu vou finalizar isso que eu estou falando foi: eu olhei para ele séria, me coloquei no lugar de esposa e falei assim para o meu marido: está na hora de você ter maturidade, tanto como pessoa, como principalmente espiritual, entendeu? Maturidade espiritual faz você ter maturidade na vida. Não Uhum. adianta também a pessoa, eu sou maduro. Não. Trata primeiro a sua maturidade espiritual, que é o quê? Parar de ser criança na fé. Parar de só pedir quando necessita. Gente,
Deus faz muitas vezes que é misericordioso, mas eu vou falar, eu não sou Deus, nem quem sou eu, né? Mas Deus é bom demais. Então Aleluia. aproveita. E é isso. Aí saí a francesa, como a gente tem o hábito de falar no Brasil, né? Saí educadamente e vi a coisa acontecer. Plantei a semente, entendeu? Mas é assim, Deus, ele vai conduzindo a gente com mais intimidade. Mas não adianta. Eu penso assim, eu falei com ele, eu estou buscando a minha salvação. Falei com ele. Só que a salvação individual eu não posso buscar por você. Eu sou sua esposa, mas eu não posso buscar por você, tá? E é isso. Que bênção. Que ele possa receber a tua palavra, né, de exortação com o coração aberto. Porque uma palavra de exortação sem um coração aberto não adianta. Amém. Sobre o que você me falou, dei uma pesquisada aqui rápida, a questão de jogos, né? Só para vocês entenderem assim, ó. Na Bíblia não fala especificamente de jogo, mas fala de vícios, né? As questões de vícios e desequilíbrio, tudo aquilo que leva você ao desequilíbrio. Então, Vício, é isso aí. 1 Coríntios 6:12, tá? Para quem quiser anotar, dar uma lida, que fala sobre moderação e equilíbrio. 1 Coríntios 7:31 também. Fala sobre esses pontos, evitar excessos e manter equilíbrio na vida, tá? Então, aí tem um outro ponto, né? Princípios bíblicos que direcionam sobre vícios. O segundo princípio é cuidado com ociosidade, porque uma mente vazia é oficina para qualquer coisa, né? E a preguiça faz isso, a preguiça faz isso. Você estando ali ocupada por coisas que não vão agregar e não vão construir você, você abre portas para atividades que não favorecem quem você é. Não faz você sair da criança para a maturidade, né? Então, 2 Tessalonicenses fala sobre isso, capítulo 3, versículo 10, 12. 2 Tessalonicenses 3, 10, 12. Para evitar preguiça e focar em atividades produtivas, tá? Um outro ponto, proteção contra influências negativas. Também, evitar exposição a conteúdos nocivos. Tudo isso que eu estou lendo aqui é até interessante manter como princípio para quem fica muito tempo na rede social, né? Para quem tem relacionamentos com pessoas que não vão agregar você, que nós precisamos fazer a peneira dos relacionamentos. Então, ó, proteção contra a influência negativa, não é só sobre jogo, né? 1 Coríntios 15:33 e Efésios 4:17, 24. Efésios 4, versículo 17 e 24. Evitar a exposição a conteúdos nocivos que vão fazer mal. A Bíblia fala sobre isso. E responsabilidade e autodisciplina. Uma pessoa que está sendo conduzida pelos seus vícios, ela está fugindo, é o que você colocou, fuga. Ela está em constante fuga. Se ela está fugindo, ela está longe de autodisciplina e está longe de autorresponsabilidade. E ela não tem controle sobre os seus impulsos e comportamentos. Ela não tem controle. Isso, gente, para tudo, assim. A passagem bíblica, Provérbios 25, 28 e 1 Coríntios 9, 27. E o último aqui que eu quero compartilhar é tempo e prioridade. A pessoa não consegue gerenciar o seu tempo com sabedoria. A vida passa. E aí a Bíblia nos chama a ter sabedoria no controle do tempo. Gerenciar o tempo faz parte de quê? De você ter controle sobre a sua vida, ter responsabilidade, ter disciplina, para você sair do ponto A para o ponto B. Se você não gerencia o tempo, se você vive em fuga, né? Buscando outras coisas para você não olhar para a tua realidade, então você tem falta de sabedoria nessa área. E aí, passagem bíblica que Deus nos chama a atenção para isso é Efésios 5:16, Colossenses 4:5. Ou seja, a Bíblia fala sobre tudo, 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 tá? Então, ah, fugir da aparência do mal, né?
Estabelecer limites de tempo para jogos. Quer jogar? Estabeleça limite de tempo. Coloca controle do tempo. Verificar o conteúdo do jogo, que é importante para você evitar a influência negativa. Priorizar atividades produtivas e espirituais na vida, no gerenciamento do seu tempo. Manter equilíbrio entre lazer e responsabilidades. A pessoa que fica o dia inteiro num jogo, gente, ela está longe de assumir responsabilidades. E buscar orientação e apoio nessa área é muito importante, porque é vício, né? A Vanessa colocou aqui pra gente. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. 1 Coríntios 13:11. Eu amo a palavra porque a palavra nos exorta a todo tipo de comportamento que estamos fazendo errado. Isso aqui, para quem tem filho, a gente sabe que o mundo está cada vez mais colocando as crianças para fugir da realidade, para ir para uma vida digital, online, inteligência artificial. Então, a gente precisa ter esses princípios também para orientar os nossos filhos, né? Netflix, que parece que hipnotiza, a pessoa entra numa série de Netflix, enquanto não acaba, ela não quer sair. Isso tudo é fuga, gente. Isso tudo é fuga, tá? Faz com que a gente fuja da realidade. Então, hoje, traga os seus pensamentos, a sua reflexão, permita que o Senhor toque em você, que Ele mude o seu nome, que Ele mude sua maneira de agir, que Ele mude sua maneira de pensar, que a forma como você anda sobre essa terra seja vista diferente por todo mundo que te conhece, que elas possam identificar você como filha amada de Deus, através daquilo que você pensa, daquilo que você fala, daquilo que você faz. Seja congruente. Você faz parte da família de Deus. Você é filha de Deus. Que você honre isso na sua vida, principalmente dentro da sua casa. Começa dentro de casa e depois vai para fora. Começa em você, dentro da sua casa, depois para fora de casa. Tá bom? Esse é o nosso dia de hoje. Já fiz o videozinho nosso aqui e vou postar, depois vocês compartilham lá, tá? E a cartinha? Hã? A carta que você tirava? A cartinha. Vamos tirar a cartinha. Obrigada por lembrar. Nossa cartinha da gratidão. Nossa cartinha da gratidão. Vamos lá. Tema da gratidão de hoje. Sinto gratidão pela paz interior que encontro quando me conecto comigo mesma e com Deus e todos ao meu redor. Sinto gratidão pela paz interior que encontro quando me conecto comigo mesma, com Deus e com todos ao meu redor. Então, esse é o seu motivo de gratidão. Olhar para dentro, olhar para o alto, porque não existe autoconhecimento sem conhecimento do alto, né? Quando eu me conecto com Deus, comigo mesma, eu transbordo na vida dos outros. Agradeço a Deus por esse privilégio, tá bom? Beijo grande para vocês. Ótima segunda-feira, ótima semana e até amanhã.